uma linda homenagem do nosso querido Pedro Mariano, aí o sonoplasta do Falando Nisso, colocando Belchior hoje para você. O Brasil perdeu esse grande nome, mas a vida segue. E a gente está aqui, juntinho com você, segunda-feira, dia de saúde, falando sobre pedras nos rins. Quem está com a gente é o urologista da Santa Casa de São José dos Campos, Dr. José Freitas Melo Júnior, tirando todas as nossas dúvidas. Luquinha, acabou o mês acabou abril, começou maio é mamãe. Pois mamãe. é, né? E meu aniversário também, tá? Ah, é verdade, é verdade. Não, olha, o Dia das Mães está chegando e o Vale Sul Shopping vai presenteá-las com férias. Isso mesmo, você vai juntar R$300 em compras e concorrer a 2 viagens com acompanhantes para um resort spa em Porto de Galinhas. Que delícia, né? Que mãe que não gostaria de uma semana de folga, né? Nesse paraíso do Nordeste, que é lindo demais. Então, além de concorrer também à viagem, você ainda ganha um creme, eu tô aqui segurando até para vocês, de mãos da Lustânia Brasil, nessa linda latinha, linda de... Mãe, assim, você vai lá, mãe, você troca o creminho, fica para o seu creminho, a latinha eu quero para mim. Lembrando que esses cupons da promoção de Dia das Mães são cumulativos do dia 2 ao dia 14 de maio. O Vale Sul Shopping, realmente, ser mãe é um momento para sempre. E como a gente ama a mãe, e que carinho, né, Sol, do Vale Sul pelas nossas mães. Cada uma que Vale Sul apronta, né? Que delícia, coisa boa. Bom, temos uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dizer seu nome ou prefere não falar, minha linda? Não, posso falar assim, é Ana de Caraguatatuba. Ai, caralho, tá sol aí, Ana? Isso, tá sol, graças a Deus. Diga lá, minha linda. Então, eu queria fazer a pergunta pro doutor, é o seguinte, primeiramente, boa tarde para vocês da Band, que eu adoro assistir, tá? Obrigada, minha linda. E eu queria fazer o seguinte para ele, é que faz uns 4 anos que eu fui diagnosticada com um cálculo renal. Sim. E é para fazer uma cirurgia, e eu, devido a, sei lá, um pouco mais de medo, eu não fiz essa cirurgia, eu vivo tendo crise. Eu queria saber dele o que pode acontecer, se eu corro algum risco, se eu devo fazer mesmo a cirurgia. Boa pergunta. Qual é o risco da pessoa? Porque o rim vai inchando, o xixi não vai para fora, né? Fica parado. Então, aqui. na verdade é o seguinte, se ela não tem sintomas, se a pedrinha está parada no rim, isso aí não tem problema. O problema é que, como ela está tendo dor, essa pedra ela pode ter migrado e pode ter algum tipo de obstrução. E aí sim, um rim obstruído, a médio e longo prazo, você pode até ter uma perda da função do órgão. Então precisa realmente retornar ao médico, repetir os exames e se ela tiver obstrução, ela tem que operar. Linda, não deixa não, porque é muito sério. Pensou rim inchado, tudo isso pode dar uma série de problemas. Falar em problema, vamos falar de coisa boa, né, Luquinha? Agora? Pois é, bora ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. A gente sabe que todo mundo tem direito à moda, né? Então, partindo desse princípio, a estilista paulistana Karina Cassucelli, ela criou uma coleção para pessoas com nanismo. Muito legal. A moda em baixa, foi como ela chamou esse desfile, né? Esse desfile para promover a democracia do corpo. Aconteceu no Rio de Janeiro e as modelos mulheres com nanismo aprovaram totalmente a coleção e elas estavam muito felizes, Solange. Muito legal, muito legal. Luquinha, eu vou fazer uma pergunta que está no nosso inbox aqui no Face. Ele pediu para não se identificar, o doutor já viu a sua pergunta. Ele vai retirar o rim esquerdo por causa de um tumor. Ele quer saber se só com um rim ele pode ter uma vida normal tomando uma cervejinha. Bom, na verdade, quem tira um rim, né, é uma coisa super comum, eventualmente a gente vê bastante isso no consultório, seja por cálculo, seja por câncer, o paciente retira esse rim e ele passa a viver com um rim só assim, tá? Esse rim, ele fica vicariante, ele cresce, ele faz a função de 2 rins, digamos assim. Só precisa ter cuidado para não desenvolver doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, sobrepeso, e aí não ter problemas de insuficiência renal por conta de doenças clínicas. Tomar água, 2 cervejinhas e um copo d'água. Não se esquece, receita do doutor, hein? Doutor, a gente falou tanto de infecção urinária que várias pessoas, como essa querida aqui que não colocou o nome, querem entender se a infecção urinária pode causar pedra nos rins ou não. Sim. E vice-versa. O cálculo renal, ele pode levar a uma infecção urinária se você tiver uma obstrução. E os pacientes que têm uma infecção urinária crônica, principalmente diabéticos, eles formam cálculos de infecção.
tá? Esses cálculos são potencialmente graves, porque às vezes essa infecção pode sair do sistema renal, ganhar todo o organismo e você tem um quadro chamado de sepse, que é um quadro bem grave. Tem que cuidar. Eu tenho uma amiga, estava comentando até, né, Zu? Estava comentando com o doutor, ela perdeu o rim. Ela não quis cuidar, perdeu o rim. Está parecendo um feijãozinho, murchou o rinzinho dela. Tem uma pessoa na linha, mas não vai se identificar, Luquinha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, amiga, obrigado pela confiança aqui na gente. Qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é que meu marido teve fungos no pênis. E então ele fez um tratamento, mas continua doendo a mesma coisa, ficando vermelho e inchando. Então eu quero saber com ele como que vai fazer para terminar isso. Tá, minha linda, a gente está falando hoje sobre pedra nos rins. Eu vou ver se o doutor pode te dar uma orientação, tá? Foge um pouquinho do nosso tema, mas em relação... É urologista da mesma forma, né, Bom, doutor? vamos lá. Na verdade, o que ele tem é o que a gente chama de balano post-it, tá? Esses quadros fúngicos geralmente acontecem nos pacientes diabéticos e pacientes que não foram operados de fimose, né? Ele tem ali a cabeça, né, do pênis, ela é coberta por uma pele e isso cria um ambiente de umidade e, eventualmente, você pode desenvolver uma infecção por fungos. Se essas infecções foram recorrentes, ele precisa tirar isso daí e fazer uma cirurgia de postectomia, cirurgia de fimose, tá? Mas é bom procurar um urologista para orientá-lo. E a gente já falou sobre isso aqui também, a higienização, né? Exato. Tem que prestar bastante atenção. E enxugar também. A umidade é um ambiente propício para fungos. Eu não sei por que homem tem mania de chacoalhar o bingolim. Por que chacoalha? Sol, tem que chacoalhar e tem que passar papelzinho, mas tem claro, homem que né? só chacoalha, né? Então, mas é uma questão de educação, não é verdade? Tem que fazer isso, viu, gente? Nossa querida aqui também não colocou o nome, mas a pergunta dela tá aí para vocês. Diz que a urina dela tem muito mau cheiro. Ela sente quando vai urinar que sai a urina, né? E vai saindo de pouquinho a pouquinho. O mau cheiro pode ser causado por pedra nos rins também ou infecção urinária? Não. Na verdade, o cheiro não caracteriza uma doença específica. Isso é uma dúvida muito frequente de consultório, tá? Eventualmente, a alimentação pode mudar o cheiro da urina. Se você bebe pouca água, aquela urina fica concentrada, muito amarela, também tem um odor mais característico, né? Então, o cheiro por si só não traduz nenhuma doença. Não tem nenhum problema de ser alguma doença mais grave? Não, o cheiro em si não. Ok. Doutor, o Rodrigo está ao vivo aqui no Falando Nisso. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Ele diz o seguinte: tem gente que já fez 3 cirurgias para retirar pedras nos rins. Quais os fatores que fazem com que essas pessoas tenham tantas crises? Alimentação, atividade física, o senhor já respondeu. Agora, como é que evita tudo isso? Se a pessoa tem uma alimentação, se ela... Só a água contribui para evitar a formação de pedras nos rins? É do Rio de Janeiro, da região de Maracá. Um beijo. Então, esse Maricá. paciente que já foi operado 3 vezes, ele precisa fazer uma avaliação metabólica. Existe um exame chamado urina de 24 horas, onde você dosa algumas substâncias como cálcio, fosfato, ácido úrico, citrato, né? E a partir daí, se ele tiver algum distúrbio metabólico, a gente entra com medicação para prevenir a formação de cálculo. Por exemplo, o mais comum é o paciente excretar muito cálcio na urina, e aí você dá uma medicação, esse cálcio ele é resgatado para o organismo e diminui a formação de cálcio. Ok. Obrigada aí, pessoal do Rio de Janeiro, região dos lagos. Luquinha, dá tempo? Só reforçar sobre a questão da água. Estão perguntando aqui, quantidade de água que a gente tem que tomar para evitar. Tem uma quantidade certa? Existe sim. O ideal é que você tenha um débito de urina de 2 litros. Para você ter um débito de 2 litros, você tem que beber 2,5 a 3 litros de água por dia. Quanto? 2,5 a 3. Cardíacos também? meu Deus. Cardíaco você tem que ter mais uma parcimônia, né? Porque esse paciente pode sobrecarregar o coração. Então tem que individualizar. Tem que Só fazer aquele alerta. Você que adora uma proteína também, não abusar muito de proteína. Exatamente. Né, o excesso da proteína, seja ela de origem animal, né, carne vermelha, etc., ela induz um pH ácido, né, na urina. E esse pH é propício para a formação de cálculo, então evitar o excesso de carne vermelha. Ok, então. Muita gente parabenizando o senhor, viu, doutor? Pelas orientações. A gente quer o senhor muitas vezes aqui. Obrigado. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Bom feriado nada, que está trabalhando também, né? Obrigada. Obrigado. Zóio Verde, acabou. Bora nós. Obrigado, doutor. Obrigado você de casa pelo carinho, dividiu o feriado com a gente. Amanhã a gente fala sobre aluguel e condomínio. Beijo pra vocês. Perrengue com o vizinho também. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop. Vamos viver e vai ser feliz. A gente se vê. Tchau, tchau. Foi por medo de avião e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque
aquele toque em teu cetim. Que coisa adolescente, James Dean.